Mais um exercício aqui para a gente treinar um pouquinho. Uma outra configuração de treliça, com uma outra geometria, com uma outra condição de carregamento. Geometria dada, condição de apoio dada também. Em A tem um pino pela nomenclatura, e em G eu tenho um rolete. Foi pedido, determine a força nos elementos B, E, F, desenhar aqui, E, F e CB. Então foi pedida a força nesses três elementos, CB, EB e EF, onde eu desenhei aqui, onde eu pintei aqui de vermelho. Como você vai resolver isso? Pode usar o método dos nós? Pode ficar à vontade. Onde você iria começar? Naquele nó que eu tenho a menor quantidade de barras vinculadas, onde eu tenho pelo menos uma força aplicada. Eu começaria no nó D. Então você tem que começar a sua análise no nó D, descobrir as forças FDC, FDE, depois partir para o nó C ou para o nó em E, provavelmente o nó em C tem menos barras, calcular as forças na barra C e CB, depois partir para o nó em B, depois o nó em F, aí você consegue calcular as forças. Tá, funciona. Só que é um tanto quanto trabalhoso. Método das seções. O que a gente aprendeu nesse método? Se a minha estrutura está em equilíbrio estático, então o nó vai estar em equilíbrio estático, a barra vai estar em equilíbrio estático, e terceiro, qualquer seção dela, qualquer parte que eu seccionar, também vai estar em equilíbrio estático. Se a gente fizer aqui um corte, onde que eu vou fazer esse corte? Eu tenho que fazer um corte que passe pelas barras que eu quero calcular as forças de interesse. Então, como que eu vou fazer um corte? Eu vou fazer um corte que corte todas essas barras. Então, aqui está fácil, né? A gente vai fazer um corte aqui. A gente vai fazer um corte dessa maneira, tá? Qual parte? Agora, a gente tem duas subtreliças. Uma parte superior e uma parte inferior. Qual que a gente vai analisar? Qual que a gente vai analisar? Eu vou analisar aquela que é mais fácil, que eu tenho o menor número de incógnitas, menor número de variáveis, o menor número de forças desconhecidas. Se a gente olhar a parte de baixo, eu vou ter duas reações em A, uma reação em G. Eu posso calcular, mas eu quero ser rápido aqui. Na parte de cima, não tem nenhuma reação, não tem nenhuma condição de vínculo. Então, eu vou analisar a parte de cima. Então, se a gente desenhar aqui, por exemplo, a parte de cima dessa treliça, o que a gente vai ver? Vai ver algo mais ou menos assim, tá? Desenhar um pouquinho maior. Então, tem os nós D, E e C. Deixar evidente as forças conhecidas. Tem uma força aqui de 5, uma força aqui de 10 em C, uma força de 5 em E. Então, são todas as forças desconhecidas. Cortei a minha treliça. Apareceu forças internas. Quais forças internas? As forças internas das barras onde eu seccionei. Então, tem uma força na barra aqui FCB, tem uma força interna na barra aqui FEF, e mais uma força interna aqui na barra FEB. Observe que as forças na barra FEF, FEB e FCB se encontram aqui no nó em B. Tá? Fazendo um esboço aqui da treliça. Qual o valor das forças FCB, EB e EF?
Se eu fizer o somatório de forças em Y, não consigo calcular nada. Se eu fizer o somatório de forças em X, opa, acho que eu consigo calcular alguma coisa. Ou posso também tomar momento em relação a um ponto. Em Y não sai nada, agora em X sai alguma coisa. Somatório de forças em relação ao eixo X. O que a gente vai ver? Estou trazendo aqui as dimensões um pouquinho. Somatório de forças em relação ao eixo X. Então aqui a gente tem novamente, a gente tem um ângulo também aqui, né? Vou fazer de uma outra cor. Um ângulo aqui, alfa. Esse ângulo é dado pela geometria. Alfa aqui é igual a alfa. Alfa na estrutura. Então, alfa é um arco cuja tangente ou tangente de alfa. Vamos escrever aqui tangente de alfa. Cateto oposto pelo adjacente. Cateto oposto, 4 pelo adjacente, 4. Tangente de alfa é igual a 1. Qual tangente que é igual a 1? Então, alfa é igual a 45 graus, tá? Então, voltando aqui para a questão. Somatório de forças, por exemplo, relacionado ao eixo X. Somatório de forças em X, a gente consegue sair com alguma coisa já. Positivo da esquerda para a direita, né? Essa nossa notação, os eixos cartesianos usuais. O que a gente tem? Que gera momento, que gera somatório de forças. A gente tem mais 5, mais 10, que mais em Y, em X, perdão. Mais 5, mais 10, FCB puramente em Y, FF puramente em Y. Agora tem uma componente em X da força EB. Menos FEB cosseno de alfa é igual a zero. Então, FEB vai ser positivo. Vou passar o FB pelo lado direito da equação, vai ser 15 dividido pelo cosseno de alfa. Resolvendo isso, dá 21,2 kN. Positivo. Se é positivo, eu adotei sempre que é de tração, então uma força trativa, uma força de tração, tá? Então já eliminamos uma força aí. Se eu fizer a somatória de forças em Y, não vou conseguir calcular nada ainda. Vou ter duas incógnitas, uma equação. Mas eu posso tomar a somatória de momento. Somatória de forças garante que a minha estrutura não está transladando em x e y. E o somatória de momento garante que ela não está rotacionando também. Está no puro equilíbrio estático. Qual o ponto que eu vou tomar no somatório de momento igual a zero? A gente vai tomar uma somatória de momento igual a zero, usualmente naquele ponto em que a linha em que passa o maior número de linhas de ação de forças. Qual o ponto que é esse na minha estrutura? No caso aqui é o ponto B ou E. Tem o ponto E, tem o ponto B aqui. Ou eu posso tomar momento em relação ao ponto E, eu elimino FEB, FEF, calculo FCB, ou tomo momento em relação ao ponto B, elimino FCB, elimino FEB e calculo FEF. Tanto faz, tá? Então, se a gente fizer somatório, de momento em relação ao ponto E igual a zero, positivo, saindo do plano da tela. O que a gente tem que gerar momento positivo em relação ao ponto E? Então, a gente elimina já as forças de 5, passam no ponto E no gera momento. A gente elimina as forças F, 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 E, B
que passa no ponto, não gera momento. A gente elimina também a força de 10, aplicado no nó em C, que passa sobre o ponto E, a linha de ação. Também não gera momento. Então, a gente vai ter as forças que geram momento, de fato. A força de 5 aplicado em D e a força FCB aplicado em C. Tá? Então, o momento em E, eu vou ter, pela regra da mão direita, menos 5, que multiplica o braço de alavanca pela cota, 4 metros. A gente vai ter menos 5, que multiplica 4 metros. Mais o que? Mais FCB, pela regra da mão direita. O polegar está saindo do plano na tela, que é o sentido Z positivo, mais FCB, que multiplica 4 metros também. Mais FCB, que multiplica 4. Logo, FCB é igual a 5 kN. Positivo, então também é uma força de tração. Nada mudou. Se fosse negativo, seria uma força contrária àquela que eu pré-estipulei. Tá? Então já eliminamos, já calculamos duas forças aí. Analisando somente um diagrama de corpo livre. Tá? Tomando duas equações até então. Total de forças em X, momento em E. Então, FEB e FCB a gente tem. Falta FEF. Observe que se eu tomar momento em relação ao ponto B, eu consigo calcular FEF. Somatória de momento em relação ao ponto B. FCB não gera momento, passa no ponto B. FEB não gera momento, passa no ponto B. Então, eu vou ter as forças que geram momento. Vai ter aqui as forças que geram momento. A força de 10, a força de 5, a força EF junto com a força de 5. Tá? Fazendo esse somatório de momento em relação ao ponto B. Somatório de momento em relação ao ponto B igual a zero. Positivo, saindo do plano do quadro. Então, a gente tem aqui, criando momento em relação ao ponto B. Eu vou ter menos 10, menos a força de 10, que multiplica 4 metros. Menos 10, que multiplica 4. O que mais? Menos 5, que multiplica, agora 4 mais 4, 8. A distância do ponto D até o ponto B até o ponto D, 8 metros. Então, menos 5, que multiplica 8. O que mais que gera momento em relação ao ponto B? Essa força de 5, aplicado no nó em E, multiplicado por a menor linha de ação do ponto, da força até o ponto. Então, menos 5, que multiplica 4. E, por último, a força FEF, que é excêntrica ao ponto B. Tá? Tem uma distância, tem um braço de alavanca em relação ao ponto B. Então, vai ser menos EF, que multiplica 4 metros. Menos FEF, que multiplica 4 metros. Então, resolvendo, a gente tem que a força FEF vai ser igual a menos... Então, resolvendo essa equação, eu vou ter menos 40, menos 4, menos 80, menos 20 dividido por 4, menos 25 kN. Opa! Agora é uma força, o quê? Negativa.
Negativa, aquele sentido que eu pré-adotei. F e F estava tracionando nó E. Tá uma força de tração, fiz meu pré-julgamento. Calculei que é negativo, beleza, não tem problema. Então, a negativa quer dizer que é uma força de compressão. Tá? A gente foi capaz de calcular a força na barra EF, na barra FCB, na barra FEB, analisando somente aqui um diagrama de corpo livre de uma seção, usando 3 equações. Então, saiu uma força por cada equação. Se a gente fosse fazer isso pelo método dos nós, ia ser muito mais demorado, muito mais trabalhoso, tá? Mas funciona também igualmente. Beleza, pessoal?